Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos de volta com mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E na reflexão de hoje, eu quero fazer uso do texto que está no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, em seu capítulo 15 e o verso de número 22, que nos diz que onde não há conselhos, os projetos saem em vãos, mas na multidão dos conselheiros, eles se confirmarão ou se firmarão. Este versículo, nós fizemos uso dele, eu fiz uso deste versículo em um dos vídeos que está aqui no canal, quando eu vos falei sobre os conselhos para a família, os conselhos para a família, parte 1. Já faz alguns dias, que eu fiz este vídeo, até meses, e hoje eu gostaria de estar falando um pouco sobre os conselhos para a família, parte 2, Nós sabemos que não é fácil, você manter uma família unida, você viver, em um lar e manter a paz, São muitos os desafios quando se diz respeito a uma família, justamente porque a família ela tem sido um alvo muito grande, do inimigo das nossas almas. O diabo, ele tem investido de todas as formas, para destruir a família, Então, se ele encontrar uma brecha, ele não pensa duas vezes em tentar destruir a família. E a família, nós sabemos que ela é uma instituição divina, Deus é o autor da família. A família não foi invenção humana, mas o próprio Deus, ele é o autor, Foi quem trouxe à existência a primeira família da terra. Na palavra de hoje, Conselhos para a Família, parte 2, eu gostaria de estar aqui tratando de alguns conselhos básicos, rápidos e objetivos, porém mais voltado para os casais. Então, é uma palavra familiar, porém voltada para o contexto de casais, No livro de Gênesis, quando Deus trouxe o homem à existência, Deus formou o homem do pó, formou a mulher da costela do homem, para que esta estivesse ao lado do homem, lhe auxiliasse e com ele formasse uma família. A Bíblia vai dizer, que Deus ele vai citar ali, vai falar os princípios para o homem formar uma família. E o versículo é claro quando o Senhor diz assim: portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e ambos tornar-se-ão uma só carne. Nesta palavra, eu gostaria de falar, um pouco sobre, esse conceito bíblico de que o homem e a mulher eles se tornam uma só carne. Para que o casal ele seja uma só carne, em primeiro lugar, é necessário, se faz necessário este casal estar unido. Observe que a Bíblia diz que o homem, quando ele deixar o pai e a mãe, ele vai se unir, a uma mulher. É importante lembrar
que esta união, ela se compreende de duas formas, tanto no seu estado físico como na esfera espiritual, né? O homem, ele só se torna uma só carne com a sua esposa quando ele se casa com ela, né? E a partir do momento que o homem tem um primeiro contato íntimo com a mulher, né? Então ali ele está, né, além de uma intimidade maior, né? Está conhecendo, né? O cônjuge está conhecendo, né, o seu parceiro, a sua parceira, né, de uma forma mais íntima. Ali diante de Deus, ele está assumindo uma responsabilidade, ele está assumindo um compromisso, ele está ali se tornando uma só pessoa com, né, uma só pessoa com o seu cônjuge. Então, para isso acontecer, ele faz o seu compromisso perante a lei, né, diante dos homens. Aí se cumpre o que Deus falou, se não me falha a memória, lá no Evangelho de Mateus, quando, não, lá no Evangelho em Lucas, se não me falha a memória, quando o Senhor falou para Pedro, né, em tudo quanto ligares aqui na terra, né, também será ligado no céu. Né? Então, quando há uma concordância de ambas as partes, e isto é registrado na lei, então, diante de Deus, isto tem um peso muito grande. Então, no caso da união, né, é um compromisso que o casal está fazendo diante de Deus, né? Diante da lei, diante de Deus. No seu âmbito espiritual, né, a união de dois mundos diferentes, a união de duas pessoas com mentes diferentes. Então, aquele homem, né, aquele moço que casou, a moça que se uniu ali, aquele rapaz, ele deixou de sair do seu estágio, né, estado de solteiro, né, a seu estado cívico agora é um estado de casado, né, ambos os cônjuges. E a partir deste momento, ele não pode mais responder, né, na primeira pessoa do singular, eu, né, agora ele tem que responder nós. Então, exige do cônjuge um compromisso sincero, né, com o seu parceiro ou parceira, né, porque eles se tornaram uma só carne. Então, o que ele sente, ela tem que sentir, né? O que ele faz, ela tem que participar, né, dos seus projetos, dos seus planos. Então, veja bem, eu preciso estar unido à minha esposa para que eu e ela sejamos uma só carne. Esta união, né, ela deve ser uma união verdadeira, né? Ela tem que ser uma união autêntica, não pode ser uma união só de palavras. Eu preciso, de fato, né, viver, honrar a minha esposa como a minha companheira fiel. Então, eu estando unido a ela, né, eu vou honrá-la. Quando eu sair, eu vou dar satisfação para ela, né, para onde eu vou, o que eu vou fazer, a hora que eu vou voltar, né? Então, isso faz parte da união. Eu vou respeitar a minha esposa, eu tenho que ser transparente com ela. Por quê? Porque eu estou unido a ela. É interessante que essa união, ela tem que ser restrita, né, somente entre o casal. Então, não é fácil uma vida a dois, né? E um dos conselhos que a Bíblia nos traz a respeito, né, de como viver uma vida a dois, né, ou no caso para os casais, é que o casal precisa ser unido, né? Existem muitos casos de famílias que foram destruídas, casais, casamento de tantos anos, que acabaram porque quando o casal deixou de observar este princípio, né, este princípio de união.
quando os cônjuges começaram a se separar, começaram a deixar de se unir, né? Um foi para um lado e o outro foi para o outro, e aí eles deixaram de se respeitar, eles deixaram de andar em concordância, eles deixaram de ser transparente um com o outro. Então, eles deixaram na verdade, de compartilhar, né? Então, é necessário que haja em ambas as partes, né, um desejo de compartilhar. Eu vou citar aqui uma coisa bem simples, por exemplo. É inadmissível em um relacionamento de um casal que um dos cônjuges tenha uma senha onde o seu parceiro ou parceira não tem acesso, né? A união exige do casal transparência. Então, eu não posso ter em mim alguma coisa para esconder da minha esposa, né? Ela precisa estar a par, né, de tudo. Eu tenho que ter o meu relacionamento com ela, tem que ser transparente, tem que ser aberto. Eu não posso esconder nada dela, tá? Então, existe um provérbios, né, popular que diz que quem não deve, não deve, não teme, né? Então, é por aí que se entende aí, se compreende a questão. Em segundo lugar, um outro conselho que a Bíblia nos diz, e é bem interessante, está lá em Gênesis, no mesmo versículo que eu citei, que está bem no início do versículo. A Bíblia diz assim: portanto deixará o homem, o pai e a mãe, né? Para quê? Para unir-se a sua mulher, para se unir, para formar uma nova família. É um dos problemas que ao longo dos anos vem causando separações, vem causando transtorno, desconforto no meio familiar, né, na questão, na vida de vários casais, é justamente esta falta de privacidade que existe entre os casais, quando tem a interferência de terceiros, né, seja familiar ou não. Observe o texto que a Bíblia diz que o homem, para ele se unir a uma mulher, primeiro ele tem que deixar o pai e a mãe. Deixar o pai e a mãe não é abandonar os pais, né? A moça não vai abandonar os pais, o rapaz não vai abandonar os pais. Esse texto, na verdade, ele nos faz compreender que deixar o pai e a mãe é você sair de uma família para formar a sua, né? Quando você casa, a sua mãe e o seu pai não pode interferir no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar. Por quê? Porque você assumiu um compromisso, uma responsabilidade. A responsabilidade é sua. Essa responsabilidade não pode ser terceirizada. Então tem que existir entre você e o seu parceiro e o seu companheiro, a sua companheira, tem que existir entre vocês dois uma privacidade, né? Uma privacidade. Ou seja, em outras palavras, sendo mais objetivo, ambos os cônjuges têm que cortar o cordão umbilical. O que acontece em nossos dias, e a razão de muitas separações, é quando o casal permite que os pais se envolvam. E é claro, isso é fato, que de ambos os lados, os pais, seja principalmente as mães, né? Mas os pais, como se referindo aos dois, sempre vai dar razão para o seu filho ou para a sua filha, né? Seja qual for dos dois. Então, assim, deve existir, né, entre o casal o bom senso e precisa seguir este princípio bíblico. Tem que deixar o pai e a mãe. Eu não posso aceitar
que os meus familiares interfiram no meu relacionamento com a minha esposa. Eu não posso aceitar que os familiares da minha esposa, eles venham interferir no relacionamento que existe entre mim e ela. Por quê? Porque nós tomamos uma decisão, fizemos um compromisso diante de Deus, diante dos homens e um para com o outro. Nós fizemos um compromisso, né? Então, nós temos um compromisso, né, diante de Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, irmãos, esse é um segundo princípio e conselho que a Bíblia nos traz. Em terceiro lugar, que a Bíblia nos orienta, e nós devemos ter isso em mente: o casal, ele precisa adquirir um grau de maturidade, né? Isso nos chama a responsabilidade, né? O casal, ambos os cônjuges, precisa ter maturidade para tratar os assuntos, né? Precisa ter maturidade para discutir, né, os desafios de uma vida a dois. Às vezes, muitas pessoas casam e eles querem viver como solteiro e às vezes não aceita, né, não aceita a imposição, ou ou por que não dizer, a cobrança do cônjuge, né, dentro do seu comportamento, né, que essa pessoa mude, né? Para você entender melhor, existem pessoas que casam e ele cria um mundo fictício, né, ele cria um mundo ilusório. Então ele acha que o casamento vai ser um mar de rosa, que ele vai continuar fazendo o que ele fazia, sendo quem ele era, do jeito dele, e na verdade não é nada disso. Quando nós casamos, assumimos uma responsabilidade, eu estou compartilhando, né, literalmente e diretamente a minha vida com a pessoa que eu estou casando. Então aquela pessoa, ela vai ter um determinado grau de poder sobre mim. É o que o apóstolo Paulo, né, ele fala lá na carta aos Coríntios, que o esposo, ele tem poder sobre a esposa, e a esposa tem autoridade também sobre o esposo, né, dentro de um determinado contexto. Então a minha vontade tem que ser compartilhada com da minha esposa, e sucessivamente. Então as responsabilidades são recíprocas, né? O compromisso é recíproco. Então eu preciso ter um grau de maturidade, né, para não ser, né, uma criança no relacionamento e querer fazer birra, né? Tem casais que qualquer briguinha, eu vou te deixar, eu vou para a casa do pai, eu vou para a casa da mãe, se você fizer isso, né, nós vamos se separar. E não é bem assim, né? Não se casa para no estralar dos dedos se separar, e não. O casamento é algo muito mais sério do que se pensa, se imagina. Então, às vezes são pessoas até, né, de se admirar, que tomam atitudes errôneas, que são atitudes prejudiciais, né, à relação que existe entre o casal. Então, irmãos, é uma palavra aqui rápida, né, mas o casal, ele precisa se policiar, né, o casal precisa se policiar. Em quarto lugar, um quarto conselho para os casais, né, para que o casal viva uma vida, né, feliz, para que o casal, eles vençam os seus desafios, né, exige de ambas as partes um esforço, né? A relação exige um esforço. Nós sabemos que nada vem de mão beijada, né? Não é fácil viver com outra pessoa totalmente diferente de você. Então, o
o que eu devo fazer diante desse desafio, dessa incompatibilidade de gênero? Eu preciso me esforçar para viver bem com a pessoa que eu escolhi, né, para se casar. E então, para me se esforçar, eu vou ter que renunciar, né? Às vezes eu vou ter que dar razão, mesmo estando certo, né, para evitar brigas, para evitar um desconforto maior, constrangimento. Então, isso faz parte de uma relação. Põe uma coisa na sua mente: não existe casal perfeito, né? Toda família, todo casal tem problemas. Problemas somos nós somos temperamentais, né? Nós somos difíceis de lidar. Então, é necessário que nós tenhamos né, um comportamento de compromisso conosco mesmo. É necessário que haja em nós um interesse, né, de evoluir em nossa relação conjugal, né, que haja em nós o desejo, né, de melhorar a relação. Às vezes a gente exige mudanças do nosso cônjuge, a gente lança em rosto, pede que aquela pessoa mude, faça isso, faça aquilo, e quando na verdade quem precisa mudar somos nós. Então, meus amados, são conceitos básicos, né, para que um casal ele tenha um casamento duradouro, né? Ele tem um casamento duradouro. Então, fica com esta rápida palavra, tá? Depois estaremos de volta com outros vídeos, né, sobre vários assuntos relacionados a casais, né, a família, né? E certamente Deus tem uma palavra para o teu coração, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva neste canal, né, para que você seja edificado pela palavra de Deus. Se você gostou do vídeo, faça um comentário, né, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Fica com Deus e até a próxima.